Você está no Red Play. Meu nome é Maicon Fagundes, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Aí passa uma introduçãozinha que a gente tem que fazer para poder colocar, para poder entre a fala e a entrada. Tá gravando? Então, galera, calma, jovens mancebos. O canal Akai TV não vai acabar. Na verdade, a partir de agora, a gente vai seguir uma regrinha aí que o YouTube impõe pra gente. Nós fomos rebeldes, não seguimos. Que é o quê? Um canal aqui só pode ter um tipo de conteúdo. Se ele tiver mais de um tipo de conteúdo, a chance dele flopar é gigantesca. Então, para poder separar os conteúdos a partir de agora, games vai ser aqui no Red Play e o canal Akai TV continua falando aí dos eventos de cultura nerd aqui na região. No nosso primeiro vídeo aqui no canal, vamos começar com o quê? Com o Nintendo. Vou mostrar um pouquinho aqui da minha humildíssima coleção de Nintendo. Eu sou um colecionador aí não hardcore. Os colecionadores hardcores, né, são aqueles mais chatos, tem que ter caixa, tem que bater cereal com caixa, tem que ter manual. Eu não, eu sou só um cara que viveu um pouquinho dessa era e que agora, por nostalgia, gosta de colecionar, igual muitas pessoas aí também o fazem. Inclusive o Pedro tá aqui. Vem cá rapidinho, pessoal, pra te ver. Ó, menino lindo! Beleza? Então vamos começar o vídeo aqui mostrando um pouquinho da minha humilde coleção de Nintendo. Então, galera, como estão falando da coleção da Nintendo, vamos começar a falar aqui sobre por quê? Por ele. O Nintendinho, conhecido aqui no Brasil, né? Mas na verdade ele é o Nintendo, que ele veio meio que para salvar o mercado de videogames. Foi lançado em 83 no Japão, o Famicom. E aí aqui, né, pouco tempo depois, naquela época ainda não existia, o mundo ainda não era tão global. Não é que não era tão globalizado, ele não era nem globalizado o mundo na época. Então as coisas não era tão comum lançamentos mundiais. Então lançou aqui. Tá vendo? Era tipo um videocassete, o formato dele na época, tá vendo? Você botava o cartucho aqui, ó. Pegar aqui, ó. Super Mario. Pegou aí? Aí você fazia assim, ó. Quem é mais antigo vai lembrar. Aí você encaixava aqui. Senão não funciona, né, Michael? Ó. Encaixou, tá vendo? Aí você faz assim, fechava. Funcionava. Queria tirar o jogo, você tinha que vir aqui, clicar aqui, ó, e aí saía. Eu ainda não tenho o Famicom, que é a versão japonesa, inclusive eu tô aí em busca dela. Ultimamente, para você fazer colecionismo aqui no Brasil, você tem que ter um caminhão de dinheiro, tá tudo muito caro. Isso daqui é o controle dele, ó. Na época ainda, vocês vão ver no vídeo que eu vou fazer sobre a Sega, os controles era muito comum, 2 botões. Aí depois é que veio o controle de 3 botões, depois veio o controle de 4 botões, para depois vir, né, essa questão aí de 6 botões, os gatilhos. Isso aí foi uma evolução. Inclusive o Velberan fez um vídeo muito legal sobre as evoluções dos controles de videogame. Vale muito a pena conferir para quem curte. E como eu falei, a Nintendo ela veio para poder, né, salvar aí o mundo dos videogames. A Atari tinha arrasado com aquela quantidade de jogos repetitivos, né? O mercado americano saturou e ele salvou, cara. Salvou. Eles venderam lá nos Estados Unidos como se fosse um brinquedo. Aqui no Brasil, só falar mais um pouquinho dele. Aqui no Brasil, a galera não conheceu tanto, né, o NES. A galera conheceu mais os Famiclones. Então era Phantom System, né? Turbo Game, vários games que a galera conhecia aqui, que eram versões clones dele, né? A galera conheceu a maioria dos jogos. Tanto que o pessoal viu que tanto aquele cartuchinho pequenininho, que era o cartuchinho de Famicom, quanto o cartuchão grandão, que é o cartucho de NES. Eu, particularmente, não tive tanta ligação com ele, não. Eu tive mais ligação com esse cara aqui, ó. Super Nintendo. Já nos anos 90 aí, a Nintendo lança o Super Famicom lá nos Estados Unidos. E aqui, né, no Ocidente, ela lança o Super Nintendo. Esse videogame realmente fez muito parte aí da minha infância. Muitas horas de jogatina, muitos jogos legais aqui. Então, e esse console aqui foi o primeiro console meu quando eu resolvi fazer a coleção, recomprar, sabe? Ele e o Mega Drive, eu comprei junto. Aí eu vou mostrar pra vocês lá no vídeo sobre a Sega. E aí eu mesmo meti a faca nele, que tá vendo aqui, ó.
quase um crime, né? Mas aqui, tá vendo a marquinha de faca aqui, ó? Isso aqui é uma cirurgia não tão bem sucedida que eu tive nele para poder tirar as travinhas lá de dentro. Tem umas travinhas aqui dentro para poder facilitar a vida, porque quem não é rico não pode ficar comprando vídeo. Não pode comprar vídeo. Quem não é rico não tem condição de ficar comprando trocentos cartuchos. E aí esse daqui é a versão do cartucho americano, tá vendo? Que ele encaixa direitinho. Mas aí, se você não tirar essa paradinha, os cartuchos japoneses, que tem essa barriguinha aqui, ele não encaixa. Aí quando você tira, encaixa. Então, esse cara aqui tem história pra mim de quando eu voltei aí no colecionismo, né? Quando eu voltei não, quando eu comecei o colecionismo, né? E retornar aí à era dos games antigos. Os games que fizeram parte da minha história. Isso daqui é o controle dele, tá vendo? Igual eu falei, começou com 2, aí a Sega lançou um controle com 3 lá no Mega Drive, e aí o Super Nintendo que lançou um tempo depois do Mega, que já veio já com 4 botões, inclusive com os botões aqui de ombro, que são os botões de gatilho. Muita gente ama, muita gente odeia o controle de Super Nintendo. Eu gosto bastante. Depois de um tempo, né, a Nintendo lançou o 64. Eu não tenho o Nintendo 64. Qualquer dia eu conto a história do Nintendo 64 pra vocês aqui. Do meu eu tive um, né, mas aí acabou que ele estragou, graças a esse cartucho aqui, ó. O que acontece? Esse cartucho japonês, eu enfiando ele lá, ele acabou estragando um dos meus contatos. Mas eu tenho aqui vários jogos, daqui a pouco eu vou mostrar os jogos pra vocês aqui, de Nintendo 64 na minha coleção, porque eu já tive o 64, inclusive o Mario 64. O Nintendo 64 começou aí, a Nintendo teve uma fase que foi uma fase meio de não muita sorte, digamos assim, da empresa, com o GameCube, ou GameCube, se você preferir, tá vendo? Ele é o primeiro console de disco da Nintendo, tá vendo? Engraçado é que ele tem tipo uma alcinha aqui, tá vendo? Só que é um disco pequenininho. A Nintendo não curte muito pagar royalties não, né? Então se ela tivesse que fabricar os jogos dela em CD, DVDs, paradas assim, Blu-ray, teria que pagar royalties pra Sony. Então ela veio e criou a própria mídia dela aqui, que é uma mídia pequenininha, e aí isso daí, né, é uma das coisas que dificultava aí muita gente a produzir jogos pra Nintendo. E tinha que criar uma, né, todo mundo tava na era do CD já, ficava muito mais fácil você produzir pros concorrentes que estavam em escala, que é uma pena. O GameCube tem alguns jogos muito interessantes. Deixa eu mostrar o controle do GameCube. Que inclusive o controle do GameCube ele também serve para você jogar no Wii. Aqui o controle do GameCube. Ele é um pouquinho parecido com... Tem algumas coisas que lembram aí o controle de 64. Já que ele seria teoricamente a evolução do 64. Tá vendo? Já o direcional. Muito legal. Joguei muito pouco o GameCube para poder falar se o controle é um controle bacana. O último meu da Nintendo, o último não, penúltimo, né? Que o último mesmo é de última geração, que é o Suitão das massas, Nintendo Switch. O Wii foi aí a volta por cima da Nintendo, depois de uma jogada meio ruim aí com o GameCube. Aí, então, o Wii fez muito sucesso, veio com um sensor de movimento aí, que pirou a galera. Muitas empresas lançaram jogos pra ele, então, por exemplo, muitos Resident Evil aqui, apesar que o GameCube também teve, mas muito jogo, foi um jogo aí que foi o console, apesar dele ter menos poder que o 360 e o PS3, ele vendeu mais que o 360 e o PS3, então ele realmente ele era um jogo que a galera hardcore gostava, porque tinha outro controle, fora esse daqui, tá? Tinha um Pro Controller, que é um controle mais parecido com os tradicionais, mas também agradava o pessoal gostava meio que casual, sabe? Então ele agradava a gregos e troianos. O Wii foi um excelente console. Depois aqui eu não tenho o Nintendo Wii U, que foi um fracasso, né? E eu tenho o Suitão, mas aí não é a proposta aqui mostrar o Switch. O Switch, que é um videogame, mais uma vez coloca a Nintendo ali entre os mais vendidos, sabe? É um excelente console.